Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Programa que apresentamos há mais de um ano, né? Bem mais de um ano. Aqui na TV Diário já passamos de 60 edições? Mais do que 60. 63 programas já. Ok. Muito bem. Sempre com a companhia do Jorge Brandão, que aliás é o idealizador, né, desse formato e da existência do programa, e que hoje não está aqui, está lamentando muito não poder estar aqui, o Jorge Brandão, mas já nos encaminhou uma série de contribuições, de opiniões, de sugestões para o andamento do programa, porque esse, acho que já deu para perceber, é um programa especial, saindo do formato tradicional, recebendo vários convidados. Eu até diria um convidado especial, porque é bem de mais distante, embora seja gaúcho, né? E outros conhecidos nossos e conhecidos da nossa comunidade, Dr. Fernando Correia, Dr. Marcelo Xavier, também um convidado de Santana do Livramento, Dr. Marco Aurélio Vasconcelos, né? E o convidado especial de hoje que motivou, né, toda esta alteração no nosso formato, mas por uma razão muito especial, trazendo muito da sua história e muito do seu conhecimento para partilhar com todos os nossos tradicionais telespectadores e seguidores. Telespectadores aqui pela TV Diário, seguidores pelo YouTube e pelas plataformas sociais. E a Márcia Difo e o Diógenes Chaves também, mais uma vez conosco nesta edição. Bom, quem é o nosso convidado especial? É o Dr. Sérgio Thyssen, que é médico, deixa eu ver se eu não vou esquecer de nada, médico, cardiologista, clínico geral, professor de medicina, físico, especialista em magnetismo e outras experiências, né, que certamente vai dividir conosco a partir de agora. Bem, quero, em nome da equipe, né, da equipe tradicional do nosso programa, agradecer estas honrosas presenças e dizer que o programa hoje está ganhando um presentão pela oportunidade de ampliar, né, as suas informações, a sua ótica sobre tantos assuntos da doutrina espírita que nós temos aqui partilhado entre nós quatro, nas edições tradicionais do nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Mas para otimizarmos bem o nosso tempo, né, e aproveitar bem essas presenças tão importantes, Dr. Sérgio Thyssen, o que medicina tem a ver com espiritualismo, espiritualidade ou espiritismo? Muito bem, Vicente. Olha, e amigos, a medicina, ela é milenar no planeta Terra, não é? O primeiro médico chama-se Imhotep, no Egito Antigo, amigo do faraó daquela dinastia. De lá para cá veio Hipócrates, veio Galeno, veio Hahnemann, vieram inúmeros que contribuíram para a arte de curar. Mas sempre dentro de um paradigma, de um modelo mecanicista, materialista, cartesiano. Porque a prioridade, o entendimento, era sempre relacionado ao corpo humano, ao corpo físico, como os espíritas chamam, de tal maneira que não se avançava em relação a outras possibilidades. Não é? A partir de meados do século XIX, com Allan Kardec e com vários outros de algumas áreas ligadas à saúde do ser humano, as coisas foram mudando. Tivemos algo que parece que não tem relação com a medicina, mas tem. 14 de dezembro de 1900 surge a mecânica quântica e a física moderna com ela, acompanhada da teoria da relatividade especial e geral de Albert Einstein. E as coisas foram mudando, né? Inúmeros outros pesquisadores contemporâneos de Kardec ou após Allan Kardec foram contribuindo, foram trazendo elementos bastante importantes, né? Então, com isso, nós tivemos um avanço na medicina
a partir da ideia de que se concebe que existem questões espirituais na vida humana e que todas essas questões podem ter importância na saúde e na doença. E tudo isso tem a ver com a medicina. De tal maneira que, por exemplo, se eu falasse nisso, ou você, Vicente, ou qualquer dos amigos, há 50 anos atrás, mesmo nós já estando no século XX, ainda assim isso causaria uma certa dificuldade de aceitação aqui ou acolá. Mas, nas últimas 2 décadas, sobretudo, nós tivemos um avanço muito grande, de tal maneira que hoje é uma área da medicina. Não é algo para o futuro, é algo para o presente. E é o paradigma, é a ideia da espiritualidade, religiosidade em medicina. Uma parte disso é espírita, mas toda uma outra grande parte tem a ver com várias crenças monoteístas, politeístas, relacionando a vida dos seres humanos na Terra, também a questões extrafísicas, questões espirituais. E aí vem a ideia de alma, vem a ideia de espírito. Então, só para dar uma pálida ideia, para não me alongar muito, para nós sentirmos o quanto isso já é uma realidade. As melhores universidades do mundo têm ou obrigatórias de medicina e espiritualidade. Exemplo, Harvard Medical School. Estava eu lá em Boston por uma outra razão e me dei conta de uma divulgação de um curso, eu fui fazer outro e acabei conhecendo o quanto eles já estavam pensando nisso. No Brasil tem várias cidades, capitais ou não, trabalhando isso. Mas o que eu queria lembrar é a ideia de que existe um site que é o mais importante da medicina da Terra, que se chama NIH, National Institute of Health. E lá tem o PubMed, de publicações em medicina. Se eu hoje, ou qualquer um, é livre, é aberto, puser a palavra spirituality, você tem 22 mil artigos para estudar, todos eles com metodologia científica de razoável a boa, muito boa, de vários que contribuíram de países diferentes, estão ali. Só para dar mais um último exemplo, se eu puser uma palavra-chave, prayer, de oração, que é algo que nos remete à espiritualidade, independente do credo, da crença de qualquer um, eu tenho hoje 82 mil artigos para estudar. Aí você precisa colocar mais uma palavra-chave, que é para fechar um pouco mais a pesquisa. Então, isso não é coisa assim propriamente de religião. Religiosidade é outra coisa, não é? Então, é uma coisa linda e que vem trazendo o paradigma novo, o modelo novo, que é o modelo espiritual da medicina. Então, hoje, na prática clínica, colegas de qualquer lugar do mundo que não estudam isto estão desatualizados. Veja só, isso há meio século atrás ninguém podia imaginar. Mas a lei de progresso é uma lei universal e nós estamos, pouco a pouco, caminhando. Então, a medicina está mudando no sentido de que colegas começam a se interessar por isso, outros ainda rejeitam, porque tudo é uma questão de tempo, certo, de amadurecimento, de conscientização, valorização, de tal maneira que hoje numa anamnese, quando você colhe os dados do paciente para começar a construir a relação médico-paciente, seja paciente de emergência, de terapia intensiva, seja de pediatria, neonatologia com os pais, você trabalha perguntando qual é a crença, alguma, porque dependendo da crença, respeitando todas, você pode introduzir aspectos que, como médico, você tem certeza que pode ajudar. Então, isso é uma questão, assim,
bastante recentes, e daqui a um ano, se eu pesquiso de novo os mesmos contextos, eu tenho maiores e possivelmente melhores contribuições no mesmo sentido. Isso faz com que nós possamos nos remeter a figuras ilustres da história da medicina, porque naquela época a ciência médica, a ciência de um modo geral, ela era muito ligada às questões espirituais. Blaise Pascal, por exemplo, ele é o pai da hidráulica, ele era teólogo, ele era filósofo. Então, naquela época, a ciência era conjugada e depois ela foi se subdividindo. Então, talvez seja a hora de nós pensarmos, trabalharmos na reunião de tudo isso. A bem de quem? Da sociedade, da humanidade, da medicina e, sobretudo, dos pacientes e das suas famílias. Muito bem. Márcia, Diógenes. Estava refletindo sobre a fala, né? Importantíssima, e é o que a gente detecta na atualidade e percebe na atualidade, né? Que realmente aquele profissional que dissocia a presença da espiritualidade de maneira mais intensa em todo o processo da área de saúde, ele trabalha de forma limitada. Né? Ele já não consegue abranger todo aquele conteúdo que poderia possibilitar uma eficácia maior no tratamento, no acessar aquela alma, para inclusive a medicação, a profilaxia, a administração do que vai ser possibilitado ali na área do tratamento, se dê de maneira adequada, aonde possa haver uma resposta do paciente de maneira significativa. Então, realmente se detecta que não é uma questão de religião, é uma questão de ciência, comprovando todo esse aspecto, possibilitando hoje com um embasamento fantástico em todos os níveis, pesquisadores ateus trazendo um embasamento ímpar, comprovando por associação e por várias técnicas de comprovação realmente a possibilidade de identificação do quanto a espiritualidade em contato com todo esse processo da saúde, na presença da vida do indivíduo, do paciente, enfim, traz um respaldo significativo para a cura, para a melhora, para o melhor desenvolvimento do paciente, para a saúde, inclusive, dos familiares envolvidos no processo, né? Então, realmente... apenas uma lembrança, um comentário, é que a mudança de paradigma é uma mudança de entendimento, uma mudança de visão. Sim. Mas nós não podemos esquecer que todo esse desenvolvimento de 5 milênios de uma medicina acadêmica dentro do paradigma anterior nos trouxe avanços extraordinários, seja na oncologia, seja na própria psiquiatria, seja a especialidade que for, na cardiologia. Nós não vamos deixar de lado todas essas conquistas da medicina convencional, que se distribuiu em clínica e pesquisas no mundo inteiro. Então, todos os avanços para diagnóstico, todos os avanços terapêuticos para cada área, de clínica, de cirurgia e assim por diante, isso aí é um legado de milhares de colegas ao longo de todo esse tempo. Só que agora nós, com toda essa base de uma medicina convencional, do paradigma anterior, nós ainda podemos ir adiante, devemos, e aí nós devemos somar essa contribuição que a noção de espiritualidade, de alma imortal e das leis que regem o mundo espiritual, o quanto isso pode ser útil para trazer um benefício maior para a sociedade, doente por doente. Então, não é para nós substituirmos, é algo para nós acrescentarmos quando for conveniente. E vale aquilo, né? Os médicos precisam estudar, precisam se dedicar a compreender essa realidade, sejam eles ateus, sejam eles de uma crença filosófica ou religiosa qualquer.
porque é ciência e tende a ajudar todo mundo. Diógenes, que além de estudante e estudioso espírita, né, também atua na área da psicologia como psicólogo que quando a gente ouve um depoimento com esta força, né, com esta propriedade, com esses detalhes, né, como é que isso entra também no campo da psicologia, como é que isso pode facilitar aquilo que o Dr. Sérgio falou e que eu penso que é sempre o objetivo de todos nós, principalmente de quem atua na área médica, principalmente dos médicos, né, que é alcançar a cura do paciente. No campo da psicologia, como é que essas coisas todas se entrelaçam? Pois é, eu estava ouvindo o doutor falar que há uma certa resistência, né, da parte médica ainda em aceitar a questão da espiritualidade. E eu penso também que qualquer profissional da saúde que ainda resistir a essa questão da espiritualidade, ele vai ficar obsoleto, porque é um caminho sem volta, não adianta, né? É um avanço que nós temos tendo. Na área da psicologia não é diferente, né? Eu sinto que há uma certa resistência em aceitar essa questão da espiritualidade, porque ainda é visto por uma questão mística, né? Muito essa questão mística. Eu sou da cognitiva comportamental, imagina, mais próxima da psiquiatria, né? Mas a gente lembra lá de Jung, que já falava em espírito, né? A gente lembra de Viktor Frankl, que trouxe também o fator espiritual, né? Dando mais um elemento para o ser humano, não é só cérebro e mente, é espírito também. Então, eles vieram, né, trazendo essas provocações, e hoje existe uma abordagem psicológica que é a logoterapia, fundada por Viktor Frankl, né, aquele que teve toda aquela experiência no campo de concentração, né, e passou por um sofrimento tremendo e conseguiu superar, focado no sentido da vida. Mas é uma abordagem que, se tu conversar, se tu perguntar, muitos profissionais não conhecem ainda. Então, por aí dá para ver que também tem uma certa resistência. Mas, como eu digo, né, tem muitos estudos que estão trazendo essa provocação da espiritualidade, e dá para trabalhar a espiritualidade dentro do consultório, sim, da psicologia, né, porque as pessoas costumam confundir mesmo com religião, mas eu sempre deixo muito claro, espiritualidade é uma coisa, do ponto de vista científico, religião é outra, né, então... trabalhar a religião para também buscar essa questão da saúde mental do sujeito, né? E, graças a Deus, eu aplico a logoterapia e tem feito muito sentido, não sendo redundante aqui com a abordagem, né? De buscar o sentido da vida. E não tem como tu trabalhar o paciente para ele encontrar um sentido maior, ele transcender o mundo material, como o Victor falava, né, que é a transcendência, sem tu falar de espiritualidade, sem tu falar de uma força maior, de uma energia maior, de um Deus, dá para usar esse termo também, né, e grande parte dos pacientes, quando chegam na clínica, eles têm uma religião, e a gente precisa dialogar com eles, trazer isso também para o processo terapêutico, né. Muito bem. Bom, eu quero aproveitar também a presença aqui, né, do Dr. Marco Aurélio Vasconcelos, que Marco, acertei? Isso, que é de Livramento, né? Dr. Fernando é da casa, Dr. Marcelo é da casa, e até já está agendado aí a visita, né, de cada um especificamente para que possam também ser sabatinados pela equipe aqui do Despertar Espírita. Mas vão ter participação hoje, sim. Vamos utilizar toda essa experiência aí. Dr. Marcelo, uma questão que Dr. Marco Aurélio, que eu fiquei aqui pensando, né? Porque toda informação nova, por si só, ela gera, de certa forma, uma resistência, até pela falta do conhecimento, né? E aí, quando se começa a falar dessa medicina, que já vem discutindo essa questão da religiosidade, da espiritualidade há tanto tempo, para nós, por exemplo, é uma questão muito nova, muito nova. E para o paciente, onde é que talvez seja mais difícil absorver essa ideia nova, né? Entre os médicos ou com os pacientes? Doutor Marco Aurélio. É que, na realidade, se a gente for... Os pacientes, com certeza, dentro das suas crenças, eles vêm no consultório com muito mais ligação com um ser espiritual, né? E buscando um apoio da crença dele para o seu tratamento médico do que o próprio médico, né? Mas essas experiências que envolvem a espiritualidade e medicina, eu acho que elas já acontecem, não é algo novo, acontece na vida, no cotidiano de nós,
nós profissionais da área da saúde, psicólogos, médicos, etc. Por quê? Porque Deus já vem, nós vivemos num processo evolutivo, a gente vem num processo de aprendizado da vida, onde os fenômenos vão acontecendo nos nossos olhos e a nossa percepção é que não consegue ainda detectar o quanto a espiritualidade vem trabalhando junto de nós, dos médicos, dos profissionais da área da saúde, seja enfermeiros, atendentes da enfermagem, psicólogos, nutricionistas, etc., trazendo abrindo um campo de ação onde a espiritualidade está nos auxiliando, nos usando como instrumento de auxílio àquelas pessoas que sofrem, que estão passando por um processo patológico. E o pensamento é algo maravilhoso da gente tocar no tema, né, do pensamento, porque o pensamento ele modifica o ser humano. A gente trazer para as pessoas a necessidade de ter bons pensamentos, bons sentimentos, da gente amadurecer a vida tal como ela é, uma vida com alegria, com felicidade, com amor no coração, onde a gente possa olhar para o outro, sentir o outro, né? Seja aquele profissional, se eu como paciente chego na frente do Dr. Sérgio, se eu olhar para ele como profissional, com amor, com carinho, eu vou receber um feedback dele através do pensamento, embora ele nem não precise verbalizar isso para ele. Não, porque tudo é sentimento, tudo é sintonia. Então, quanto mais o paciente estiver em sintonia com o seu médico, estiver trabalhando a parte espiritual, ele também, o paciente, vai ser ativo no processo de cura dele mesmo, com o auxílio da espiritualidade e com o trabalho dos profissionais da área da saúde, e principalmente quando ele está mais focado, está mais ligado com a espiritualidade. Não precisa necessariamente estar diretamente ligado, mas as ações que ele faz no dia a dia são tão boas, tão positivas, frente ao que nos ensina o Evangelho de Jesus, a gente vai estar sintonizado, o profissional vai estar sintonizado e vai estar sendo amparado. Todos somos amparados. Até os ateus, até as pessoas que não têm crença nenhuma, são amparados quando trata da saúde, de cuidar do ser humano, né? Isso é bem interessante, porque eu acho que esse tema é um tema que abrange a discussão, né? Para que a gente possa trazer para o público que assiste, né? Muito bem. Eu quero fazer uma colocação comum ao doutor Fernando, ao doutor Marcelo, ainda nesse primeiro bloco, né? E porque eu imagino que quem esteja agora nos acompanhando esteja também lá fazendo suas perguntas. Mas não vai perguntar isso para o doutor Sérgio? E essa questão, e essa outra questão? Nós vamos tentar, né? O tempo é limitado, o assunto é amplo, né? E nós já dissemos aqui, vamos querer depois a presença aqui do doutor Marcelo, do doutor Fernando. Doutor Fernando e doutor Marcelo, hoje, pela prática, né, no exercício da medicina e no estudo da doutrina espírita e no entendimento da religiosidade como algo mais amplo, é mais fácil lidar com um paciente que tenha fé? Doutor Fernando. Pois, muito bem. Assim, a medicina é uma ciência que evolui, e como disse o Dr. Sérgio, há milênios ela vem evoluindo. Mas, no século XIX, meados do século XIX, né, ela deu um salto bastante grande, né, com a cirurgia, né, e com a anestesia, né, através dos médicos anestesistas que usaram o éter primeiramente, depois o cloroforme, e isso facilitou muito a cirurgia. Porém, os pacientes continuavam morrendo, né, porque havia um fator que os médicos desconheciam, que era o fator infecção, né? Então, fazia-se a cirurgia e os pacientes morriam. E até faziam cirurgia, por exemplo, muito radicais, né, para ver se evitavam a infecção. Por exemplo, a cesariana, né, a mulher submetida à cesariana era submetida à amputação do útero, ovário e tal, para evitar. Vejam que horror, né? A cirurgia para evitar a infecção.
teve uma jovem, né, que tinha uma fístula urinária, né, e foi submetida a uma nefrectomia, ou seja, uma extração do rim por causa da fístula, né? Hoje, se o médico fizesse isso, ia para a cadeia direto, né? Então, mas isso aí foi evoluindo, né? Os médicos não usavam, inclusive, luvas, né, para fazer cirurgia, né? A luva apareceu em 1902 nos Estados Unidos, com Halsted, e até foi um fato muito interessante, porque ela foi denominada a luva do amor. Por quê? Porque Halsted tinha uma amante, que era a sua instrumentadora, né? E ela começou a apresentar uma alergia ao ácido fêrico, que foi trazido para a cirurgia, uma forma de desinfectar as mãos, pelo grande cirurgião inglês, né? O Dr. Agora me fugiu o nome nesse instante, mas não tem importância. E aí, como ela apresentava essa alergia, e o Halsted não queria ficar muito tempo longe dela, né, ele pediu para Goodyear que fizesse uma luva, né, bem delicada, que não tirasse a sensibilidade, para que ela pudesse continuar trabalhando na cirurgia com ela. Mas vejam bem, então isso aí são coisas que foram acontecendo na cirurgia e na medicina, sobretudo. E a medicina começou a se dividir em especialidade: a cardiologia, a nefrologia, a urologia, a pediatria, a geriatria, e dividindo tudo, né? Cada um pedacinho, a ponto do ortopedista, né, era especialista no dedão grande do pé, né? Então, mas o que nós estamos fazendo hoje em dia? Nós estamos realmente voltando a trazer a medicina para uma coisa só. Por quê? Porque nós sabemos que em toda doença, todo o corpo humano tem algo que rege, tem algo que aciona, tem algo que faz com que ele funcione, né? E é esse algo que faz funcionar é o que permite a doença no corpo físico, né? Então, a medicina está procurando se unir em todas as especialidades. Então, quando a gente recebe um paciente no consultório, não se recebe o paciente com problema renal, se recebe um paciente com uma doença. E essa doença certamente teria origem lá longe, lá na alma, lá no espírito, ou para nós espíritas, no perispírito, né? Que transmite para o corpo esse tipo de lesão. Isso fez com que os médicos, alguns evidentemente, né, começassem a pensar nessa possibilidade de que as doenças tivessem até uma origem extrafísico, né? Então surgiu aqui no Brasil, em 1868, em São Paulo, a Associação Médica Espírita. Os médicos começaram a imaginar, a pensar que eles tinham algo a mais a estudar, né? Tinham algo mais a fazer, né, do que simplesmente fazer um diagnóstico físico, porque nós temos aparelhos hoje em dia sofisticadíssimos, né, que nos levam a diagnósticos maravilhosos, né? Diagnóstico maravilhoso. Eu me lembro agora que quando eu estudei medicina e estudei anatomia, né,
tinha um livro que se chamava Testi. Lembra, doutor Sérgio? O senhor estudou no Testi? Oui, vraiment. Então, e ali no Testi, a gente tinha, por exemplo, estudando a parte neurológica, a gente tinha os cortes, né, do cérebro e tal, bonito, tudo desenhadinho, bonitinho. Hoje em dia tu faz uma tomografia computadorizada da cabeça, tu vê aqueles cortes, né? Então não precisa mais do texto, que era um livrão dessa grossura, assim, deitado, não podia ler. Tu tinha que ler com ele em cima de uma mesa, senão tu não aguentava o peso, né? Então hoje em dia nós temos isso, né? Nós temos aparelhos que nos dão diagnósticos maravilhosos, né? Mas a origem dessas lesões, onde está essa origem, né? E assim, os médicos pensando dessa forma, começaram a fundar associações médicas espíritas. E em 1968 foi fundado em São Paulo, né? E a doutora Marlene Nobre, né, que participava da Associação Médica Espírita de São Paulo e que era íntima amiga do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, teve a ideia de fundar no Brasil a Associação Médica Brasileira. E assim aconteceu em um congresso internacional em 1995, né, a fundação da Associação Médica Espírita. E ela fundou essa associação e saiu pelo mundo todo, fundando em diversos países a Associação Médica Espírita, né? E hoje na Europa existem, né, várias associações médicas espíritas. Então fez com que o médico começasse a pensar mais, né, nas possibilidades de diagnóstico extrafísico. Muito bem. Doutor Marcelo, para completar ainda, aproveitar ainda esse nosso tempo no primeiro bloco, que já se arrastou. Sobre a fé, né? Sobre a fé. Sobre a fé. Onde entra a fé nesse processo da cura, da possibilidade da cura para o paciente, né? Exatamente. Isso. Dentro da cardiologia, vamos dizer assim, é uma das especialidades que começou a investigar de maneira mais profunda essa inter-relação. Então, nós temos ali, dentro da cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela criou um grupo de estudos da cardiologia em relação à espiritualidade, e a gente tem vários pesquisadores importantes nessa área. O Dr. Álvaro Avezzo, que é um grande pesquisador, ele capitaneou uma primeira diretriz brasileira, e talvez a primeira no mundo, a respeito da espiritualidade e saúde cardiovascular, né, onde a gente tem orientações bastante técnicas, assim, de como fazer essa análise, porque, na verdade, a função do médico na análise da fé, ele não é ele fazer o proselitismo, ele tentar mudar a religião do paciente. Ele vai fazer uma análise de espiritualidade para tentar direcionar esta crença do paciente para auxiliar no processo de cura. E já tem vários estudos mostrando que pacientes que têm uma crença no sagrado, não necessariamente numa religião específica, eles têm uma capacidade de recuperação maior em várias doenças, inclusive as doenças cardiovasculares. Então, dentro da cardiologia, a procurar entender a crença do paciente é no sentido de mobilizar ele para que ele consiga, de alguma forma, ter um tratamento mais eficaz, desde o controle dos fatores de risco que levaram àquela doença, e essa mobilização ela tem um efeito bastante positivo. Hoje se trouxe um conceito diferente, que é enfermidade moral, né, que hoje é um conceito novo, assim, mas ele entende a doença de uma maneira diferente. A doença ela não está restrita somente à parte física, mas às vezes vícios de comportamento, reclamações sistemáticas, o cultivo de pensamentos negativos. Vários estudos já nos mostram que eles têm desfechos negativos, né? Então, existem circuitos até cerebrais que acabam modificando de funcionamento de acordo com o pensamento que a pessoa vai cultivando. Então, nesse sentido, na cardiologia, é bem conhecido que muitos infartos, eles têm um fator que a gente chama de psicossocial e
e tipos de personalidade que são mais propensas a ter eventos cardiovasculares. Então, nesse sentido, eu acho que o cardiologista tem a necessidade de tentar estudar e compreender um pouquinho melhor esses assuntos para que ele possa mobilizar e auxiliar o paciente, a sua família, nesse sentido. Márcio Diógenes, querem fazer a próxima pergunta para o doutor Sérgio, que eu vou chamar agora, né, o intervalo, depois a gente vai voltar então, mas ainda aproveitando muito a presença do doutor Sérgio, né? Olha esta aula aqui que nos deu o doutor Fernando, né? Justificando mais aquilo que nós já havíamos tido como entendimento de trazê-lo aqui. Né? Vamos trazer, como vamos trazer também o doutor Marcelo, para continuarmos abordando esta temática que é extremamente importante. Algum destaque para o próximo bloco? Algum assunto especial? Como que o espírito... Eu não acostumado. Como que o espiritismo pode vir a contribuir com esse processo, acelerando mais ou esclarecendo mais? Como que o espiritismo pode entrar nesse processo para contribuir ainda mais com essa introjeção aí nos profissionais da espiritualidade? Né? O que se conecta diretamente com a fala do Dr. Marcelo agora, né? Em relação a essa mudança de pensamento. Já posso responder? Daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um breve intervalo. Prometo que eu aguardo. Vamos fazer um breve intervalo e o nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, já volta e hoje nesta edição, para lá de especial. Já voltamos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade para você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados.
Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Hoje um programa especial com convidados para lá de especiais, Dr. Sérgio Thyssen, médico, cardiologista, clínico geral, professor de medicina, físico, especialista em magnetismo. Também o nosso convidado especial, Dr. Marco Aurélio Vasconcelos, que vem de Livramento. E os nossos conterrâneos, né? Que estão na nossa agenda aqui já há bastante tempo e que com certeza estarão em seguida aqui conosco, né? Dr. Marcelo Xavier, Dr. Fernando Correia. Então, Diógenes fez uma colocação no bloco anterior, dá para retomar por aí, Dr. Sérgio? Dá. Ele tinha colocado assim, como que o Espiritismo, não é, poderia ajudar no desenvolvimento dessas questões e da própria fronteira medicina e espiritualidade. Eu diria que é uma contribuição excepcional. A primeira ideia é que o Espiritismo nos diz sobre quem nós somos, em termos de que nós somos um mundo que não é um mundo padrão. O planeta Terra, hoje, e já há muito tempo, é um planeta que reúne espíritos humanos em condições de muito pouca evolução moral e espiritual. De tal maneira que são espíritos que foram se desenvolvendo na própria Terra e outros que vieram de uma outra realidade, não é? Admitidos e administrados amorosamente aqui, mas trazendo muitas imperfeições, sobretudo de natureza moral, e tem muito a ver com a fala, não é, da enfermidade moral. Né? Então, antes de nós termos corpos, e a medicina ancestral e atual sempre valorizar a questão do corpo físico, é porque ela que é aparente. O sofrimento, as enfermidades, são milhares de doenças, tanto do ponto de vista biológico como do ponto de vista de saúde mental. Então, nós somos, na verdade, o planeta Terra, não só um grande educandário, uma escola primária das questões morais, espirituais, mas isso aqui, dependendo da maneira de nós analisarmos o conjunto, nós somos hoje 8 bilhões e 200 milhões de encarnados. E segundo Emmanuel, por Chico Xavier, livro Roteiro, capítulo Grande Educandário, nós temos ainda 14 bilhões de desencarnados. Todos mais ou menos do mesmo padrão. De tal maneira que somos, o planeta Terra, um grande hospital de almas. E os nossos problemas físicos, orgânicos, biológicos, somáticos, eles são consequência da nossa realidade íntima, pessoal, individual, né? E que tem a ver com a caminhada evolutiva de cada um ao longo dos milênios, dos séculos. E fomos, vamos dizer, nos atrasando, fomos nos comprometendo, sobretudo na tríade devastadora, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. De tal maneira que tudo isso é prevalente na Terra, e tanto para os encarnados como para os desencarnados. Então tudo isso é um mundo só, com duas humanidades, mas na verdade uma só, aquelas no mundo físico e aquelas no mundo espiritual, e nós trocamos de lugar ao longo das décadas e dos séculos. Hoje estamos nós todos encarnados. Amanhã, ou daqui a 30 anos, talvez estejamos todos, talvez para alguns daqui a 50, não é? Ou 80 já do outro lado. Enquanto isso, outros estão chegando todos os dias, com as mesmas predisposições, em função de um atraso moral,
muito antigo. Então, essa é uma questão. A outra questão maravilhosa é que a doutrina espírita é uma doutrina ligada a Jesus. Nas palavras do Cristo, o Consolador prometido por ele há 2000 anos, supostamente, ou quase que com toda certeza, é a doutrina espírita. Porque ela vem nos explicar o que até então nós não captávamos, nós não compreendíamos. E ele, há 2000 anos, não adiantava ele dizer, porque nós não íamos compreender essas coisas. Hoje, nem todos ainda as compreendem. De tal maneira que, nas nossas imperfeições, na medida em que você aperfeiçoa o seu mundo íntimo, na sua maneira de pensar, de sentir, de escolher, de utilizar a sua vontade, você vai se filiando a uma condição espiritual mais elevada. E você vai trabalhando a ideia da cura. A palavra cura nós temos que ter um pouco de cuidado, porque nós temos muitos níveis diferentes. Em oncologia, retirar um tumor, usar depois a radioterapia, a poliquimioterapia, a imunoterapia, tudo isso pode, em 5 anos, gerar a cura daquela enfermidade oncológica. Mas esse é um nível. Se não houver algo além disso, e o Espiritismo explica muito bem, daqui a 5 anos, a pessoa pode adoecer de novo de um outro tumor, num outro órgão, porque falta algo que não se conquistou, porque a medicina mecanicista faz algo maravilhoso, que é cuidar disso tudo, mas é preciso avançar, no sentido de por que adoecemos? Essa é uma questão fundamental. Quem somos? De onde viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Que mundo é esse? Qual é a nossa perspectiva futura? Então, essa é uma questão. E uma questão que eu acho que era interessante de abordar é que eu, assim, agradeço imensamente, eu nasci filho caçula de pais espíritas. Então, no dia a dia, eu escutava sobre os temas que só depois eu ia entender que eram temas espíritas, que nós chamamos de postulados. É um conjunto pequeno, por exemplo, sobrevivência da alma após a morte, imortalidade, portanto, reencarnação, lei de causa e efeito, ação e reação, tudo isso tem a ver com o nosso tema. E aí tem uma área que é uma área que eu penso, além de outras, decisiva nessa fase da humanidade, dentro do cenário do trabalho do movimento espírita no Brasil e no mundo, que é a ciência da mediunidade. Por quê? Ninguém adoece sozinho. Lamento levar a essa questão para nós debatermos. Em que sentido? Se eu levo um caso de uma pessoa com uma neoplasia, ou de uma criança com TEA, transtorno do espectro do autismo, ou uma senhora com depressão que tentou suicídio 2 vezes, se eu levo para uma equipe bem capacitada, nós encontramos um mundo, que é o mundo do paciente, só que ele é invisível, mas ele é real. E aí, quando você cuida do que os médiuns percebem, médiuns com uma vidência extraordinária, várias que trabalham conosco são médiuns médicas, o que também ajuda, porque traz uma combinação muito bacana. Nós encontramos as origens do passado, na maioria das vezes em vidas anteriores, não na vida atual. São tendências kármicas, que as pessoas nasceram de novo e não tiveram maturidade, oportunidade, condições, auxílio para arrumarem tudo isso. E nascem com seus perispíritos já adulterados. E isso, a criança pode nascer inteiramente normal, mas às vezes não. Às vezes já nasce com uma cardiopatia congênita, cianótica ou não, já nasce com uma questão neurológica, genética, adquirida. Então, tudo isso existe. Mas quando você coloca a equipe à disposição, caso a caso, tendo os dados e as informações de cada um, imediatamente
A equipe enxerga espíritos desencarnados ligados à problemática mais ou menos séria de cada um. Então, todas as vezes, ao longo de, 45 anos de trabalho nessa seara, nós nunca vimos um paciente com TDAH, com depressão, com risco de suicídio, ou com algo mais biológico, congênito ou adquirido, doenças antigas, doenças novas, sozinho. Na verdade, há uma ideia de que nós somos herdeiros do nosso passado. E quando você utiliza a ferramenta espírita mediúnica com grupos bem desenvolvidos e capacitados, você percebe nítido o que era a criança com autismo antes do primeiro atendimento e o que acontece depois com ela no dia seguinte, na semana ou no mês próximo. É uma mudança nítida. Claro que em medicina é assim, varia caso a caso, porque as complexidades também variam. E é como o bulbo de cebola. Em que sentido? Numa reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, às vezes você cuida de uma camada que tem a ver com uma vida, a última, numa guerra cruel qualquer, que o paciente de hoje estava envolvido, e de maneira prejudicial aos outros. E aí você encontra um cenário de destruição de vários espíritos que não tiveram ainda chance de serem ajudados. E a equipe encarnada, mas sobretudo a equipe desencarnada, com espíritos muito amorosos, que conhecem toda essa realidade para muito além do que nós hoje conhecemos. Então, essa integração das duas equipes permite que você cuide. Quando você cuida, esses espíritos em sofrimento são ajudados, libertados, encaminhados para hospitais no mundo espiritual que nos dão cobertura. E aí o que acontece? O doente fica sem aquele peso fluídico, espiritual, consciencial, porque os desencarnados, mesmo que eles não tenham ideia de quem é o paciente de hoje, o que o paciente de hoje promoveu para eles, eles são aliviados. Eles, os espíritos, e em consequência. Agora, como nós somos multimilenares, aqueles que fizeram algo muito errado numa vida anterior, fez algo muito mais grave em vidas mais antigas. E aí são outras camadas da cebola que você vai cuidando em reuniões sucessivas e acompanhando com a família ou com o próprio paciente os efeitos positivos. Então, essa é talvez uma época que nós precisamos trabalhar na casa espírita, todas elas, a capacitação de equipes com médiuns para estarem em condições razoáveis ou muito boas para trabalhar essas questões com todo o amor de todos os envolvidos, porque é isso que vai fazer a diferença. E só para vocês terem uma ideia, eu acho que vale a pena mencionar. Nós estamos desde Pequim, em 2008, na verdade, foi um primeiro congresso que nós fomos apresentar os resultados interessantes dessa abordagem. Um amigo psiquiatra da Argentina nos sugeriu, porque conheceu na nossa casa lá essa abordagem, e aí era um congresso mundial de psicoterapia na China. Como era 2008, havia crise econômica mundial, foram só 2.000 pessoas. Em Lisboa, em 2014, 6.000 psiquiatras. De tal maneira que nós vamos levando a sementinha e mostrando que o resultado, seja só em relação ao autismo, porque o número de casos que nos tem chegado é muito grande, seja o conjunto dos transtornos mentais. De tal maneira que o antes e o depois, o percentual de alívio, o percentual às vezes até de cura, de aspectos que normalmente não têm cura. E com a equipe conseguindo chegar onde é devido, conduzida a equipe pelos benfeitores na área da saúde, que continuam médicos, continuam enfermeiras,
de tal maneira que é um entrosamento muito interessante. Então, por exemplo, nós já fomos a 8 congressos mundiais de psiquiatria. O desse ano, agora em outubro, em Viena. Já estamos preparando mais 2 aspectos de reunir os casos e mostrar a evolução favorável entre o antes e o depois. E, estatisticamente, é uma coisa que surpreende os colegas. E eles ficam, assim, muito impressionados. Eu me lembro que, quando foi Lisboa, 2019, antes da pandemia, eu fiquei sabendo. Ali foram 6.000 psiquiatras de quase todos os países. Ali eu fiquei sabendo, olhem que lindo isso, que no final do ano, em dezembro de 2019, a Associação Mundial de Psiquiatria, ela estava anunciando já em Lisboa um congresso mundial de psiquiatria e espiritualidade. Olha só. E aí eu falei, onde é que era? Jerusalém. Opa. Aí eu pensei, eu vou ter que dar um jeito. Aí pedi alguma coisa, fui pedindo para todo mundo para viabilizar isso. Deu certo, me concederam meia hora para uma apresentação oral sobre autismo e mais a chance de um pôster. E aí eu fui dividir aquilo. Como era psiquiatria e espiritualidade, o número de congressistas já era bem menor, comparando com Lisboa, que é o amplo mundial. Tinha umas 600 pessoas, alguns do Brasil. Tinham mais ou menos umas 8 pessoas do Brasil. Mas ninguém abordou mediunidade. É o que nós chamamos os 3 M's: magnetismo, mediunidade e medicina. Então, esse é um tema para nós desenvolvermos um dia. Porque entra o magnetismo no sentido da oração. Entra o magnetismo no sentido do passe, da imposição de mãos. Entra o magnetismo em outros aspectos também. A mediunidade é a ferramenta, é a união dos mundos, tudo na Terra. Não estou falando de nada lá para fora do sistema solar, muito menos da galáxia, porque existem também os exoplanetas que são fora do sistema solar, na Via Láctea. De tal maneira que os resultados é que são animadores. Você pode ter uma teoria linda, maravilhosa, envolvendo a mecânica quântica, a teoria da relatividade, magnetismo, umas coisas mais refinadas, mas se você não busca isto para trazer o alívio, para sermos acolhedores, e com tudo isso você conseguir mudar um pouco a história natural, o prognóstico de doenças, fica apenas uma teoria bonita. Mas nós estamos vendo que não é apenas isso. Por quê? Porque na prática os resultados aparecem. E os casos que nos chegam, eu não sou psiquiatra, mas eu sou o cardiologista mais psiquiatra do mundo. Porque as pessoas vão sabendo dos resultados e não importa a especialidade aí, o que importa é o centro do trabalho, que é espírita, com Allan Kardec, com os benfeitores da espiritualidade, com Emmanuel, com André Luiz, com Humberto de Campos, com Joana de Ângeles, e toda uma equipe que tudo que deseja é ajudar os que sofrem. Olha só, bom, ficamos quase que sem fôlego, né? E quando você falou na questão do autismo e deu esse ênfase, eu quero fazer esse registro, né? Porque estamos gravando esse programa e eu não sei ainda, né? O Diógenes, o Amar e o Brandão, que mais cuidam da nossa agenda, não sei quando esse programa vai ao ar. Mas nós estamos gravando esse programa no dia em que nos debruçamos, e principalmente a classe médica, evidente, sobre as pessoas com síndrome do autismo. Nesse dia, o Dr. Sérgio está fazendo a explanação que tantas vezes nos tem sido solicitada. Falem lá sobre a relação do espiritismo com o autismo, que a impressão que se tem é que está crescendo cada vez mais o número de autistas. Falem sobre espiritismo e esquizofrenia. São temas assim da maior importância que o Dr. Sérgio, ao natural, veio tratando. Bom, nós já estamos com
com o nosso tempo já esgotado, e eu lamento muito, né? Porque a gente sempre também tem os limites do tempo. Quero muito agradecer a contribuição que cada um trouxe, né? Eu quero me permitir, né, sem ter combinado, sem ter falado com a Márcia e com o Diógenes, né, fazer uma pergunta que ficou aqui né? Sabe como é que é? Ficou aqui me... Martelando. E como estudante da doutrina espírita, mas das séries iniciais, né, que eu sou, quando o doutor Sérgio falou sobre os 8 bilhões e 200 milhões de encarnados, ok. E aí falou sobre os 14 bilhões de desencarnados que continuam aqui. Como é que a gente faz a cura desse pessoal todo, daqui e dos desencarnados? Hein, doutor Sérgio? O Evangelho de Jesus. Ele é o governador da Terra. Ele veio há 2000 anos e deixou tudo escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando ele fala em relação ao perdão das ofensas, quando ele diz aos apóstolos que já eram espíritos lindos, orai e vigiai. Vigiai o quê? A si mesmo e aquilo que decorre de cada dia de vida. Porque ele sabia bem das nossas fraquezas e imperfeições. Ele sabia do outro lado, influenciando as pessoas encarnadas do lado de cá. De tal maneira que ele sabia prescrever. Não é para perdoar 7 vezes, mas é 70 vezes, 7 vezes, João. Porque se for menos, não vai bastar. Por quê? Porque ele sabia as nossas origens, ele sabia a nossa história, né? De tal maneira que eu diria, tentando resumir, a importância do Evangelho de Jesus, mas também de tantos outros que antes dele, depois dele, foram nos abençoando em religiões e crenças diferentes a se trabalhar as mesmas questões. No mundo oriental, ocidental, em qualquer país, desenvolvimento de crenças e credos que procuravam despertar para a essência da vida, que é o amor. Porque, na verdade, nós estamos dessa forma porque nós não soubemos amar, agirmos fraternalmente, sermos humildes, simples. E se nós olharmos o mundo como está, vejam como nós estamos afastados das questões essenciais. Por causa dos aparelhos, das telas, de tudo quanto é tipo de programa que muito mais corrompe do que ilumina. De quem vem isso? De onde vem isso? Dos espíritos inferiores, que lidam com as questões dos avanços tecnológicos, mas colocam nessas coisas o que é prejudicial, o que traz, sabe, a insensibilidade, a cegueira para as coisas fundamentais da libertação e do progresso moral. Então, o Espiritismo pode ajudar a nos alertar em relação a isso. Então, nós podemos um dia nos reunirmos de novo e tratarmos dessas questões, porque eu não estou vendo o relógio, mas tudo de relevante, busquemos Jesus de Nazaré. Sem nenhuma seletividade, preconceito, exclusão de nada de crença de qualquer um. Pelo contrário, é por entendermos como espíritas a grandeza desse espírito, que nem os espíritas sabem bem quem ele é. Ele é muito mais do que nós poderíamos supor. Tanto é que no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, a mediunidade linda de Francisco Cândido Xavier, outro dia nós comentávamos isso. Emmanuel diz que Jesus já era um espírito crístico, seria dos puros, puríssimos, e quando ele recebe a outorga divina para ser o co-criador e governador da Terra, a Terra
ainda se resfriava. Se a Terra ainda se resfriava, nós estamos há 3,5 bilhões de anos. Ele já era um Cristo. Então, nada do que aconteceu com ele, nada do que muitas vezes é uma visão boa, mas às vezes um pouco estreita, sobre a essência, a vida, o que ele viveu, tudo ele organizou, inclusive o seu sacrifício, por último, no drama do Calvário. Nada podia alcançá-lo se ele não desejasse, se ele não autorizasse, se ele não permitisse. Então, ele é de uma grandeza absoluta. Então, se nós médicos, independente de outros colaboradores dele, pudéssemos estudar o cristianismo de Jesus, se possível à luz do Espiritismo, nós ganharíamos muito. Nós trataríamos os nossos pacientes de uma maneira muito mais, antes de espiritual, humana. Uma coisa é sermos humanos no trato, na relação médico-paciente, porque até isso nós somos faltosos. Às vezes a consulta dura 15 minutos. Às vezes tem pacientes que se referem a médicos que nem olham para eles e saem escrevendo uma receita qualquer. Então isso é muito delicado. A ideia da humanização da medicina. E além disso, e em torno disso, a espiritualização da medicina. Por exemplo, nós temos trabalhado em hospitais de São Paulo, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, hospitais conhecidos, fazendo reuniões mediúnicas dentro do hospital, para pacientes os mais graves da terapia intensiva. E a direção do hospital na mesa conosco. Olha só. E aí, como são pacientes grandes, queimados, às vezes o colega que faz o curativo no grande queimado é um dos momentos mais difíceis, porque muito dolorosos. Pela manipulação da queimadura, né? Muitas vezes numa área, uma superfície corporal muito grande. E aí o que acontece? Deles nos dizerem, mas o que vocês fizeram? Porque no dia seguinte o paciente já estava melhor. Instituto de Pediatria, um dos melhores do Rio de Janeiro, estamos organizando prece e passe para as crianças mais graves. Hoje nós temos no CREMERGE, o grupo de Medicina e Espiritualidade, a primeira palestra que nós fizemos foi a ciência da vida após a morte. A sala cheia de colegas. A outra foi sobre curas espirituais, origens, técnicas, etc. Estamos organizando uma terceira reunião dos colegas envolvidos nisso. Então, isso é para nós vermos o quanto há um espaço natural de uma carência deste entendimento. Outra questão, grupo do Facebook, Prece pela Humanidade. 9.000 pessoas, todos os dias, às 5 da tarde. Prece pela Humanidade, oração por la humanidad em espanhol, para congregar pessoas, dentre elas, pacientes. Não é? O que é a oração? O que Jesus, como ele disse, orai. Em inúmeras passagens do Evangelho de Jesus, ele fala da oração, ensinando, não é? Quando ele diz, por exemplo, queres orar, vá para o teu aposento e ora, porque ele sabia que alguns iriam orar no Muro das Lamentações e que aquilo tudo era muito mais uma coisa aparente do que real, do mundo íntimo. Então ele sabia de tudo. E a outra ideia é que nós estamos criando no CREMERGE médicos que oram. Um grupo do Facebook, inicialmente para o Rio de Janeiro, para congregar colegas da área da saúde de um modo geral. Mas como é de dentro do CREMERGE, nós estamos começando por esse grupo de trabalho, para depois expandir. Médicos que oram por si,
pelos seus familiares, amigos, colegas, mas sobretudo por quem? Pelos seus pacientes. Por quê? Porque oração é comunhão divina. Oração é fraternidade, caridade. Oração é magnetismo terapêutico. Se você pegar a Revista Espírita, você vai encontrar, se não me engano, 1868, Mesmer, o pai deste magnetismo diferente dos ímãs. Existe o magnetismo mineral ligado a uma das forças da natureza, que é o eletromagnetismo. Então, esse é o que se estuda na escola. Esse tem a ver, agora, com, por exemplo, a aurora boreal, ressonância nuclear magnética. Então, tudo isso é do magnetismo que a ciência examina cuidadosamente. Né? Trens de levitação magnética, no Japão e na China, viaja a 500 km por hora, quase como um avião. E aí, Mesmer vem e diz, o pai do magnetismo mesmeriano, e ele diz, olha, mas tem um outro magnetismo, muito mais importante, que é quando uma alma pura e desinteressada ora por alguém. Está na Revista Espírita, que foi administrada o tempo todo por Allan Kardec. Então, essas questões, elas são interessantes de nós as conhecermos e procurarmos levar isso como sementes de amor aos que trabalham na área da saúde, no planeta Terra. E isso envolve orar pelos desencarnados. Sim. O que vocês imaginam que acontece com a devastação da faixa de Gaza, o drama na Ucrânia, 140 mil mortos em Uganda, a guerra civil da Síria? Tudo isso é nosso. Tudo isso diz respeito, porque são todos irmãos e irmãs. Então a medicina, ela pode ser muito mais ampliada, porque chegam no mundo espiritual em andrajos, vivem às vezes séculos em dificuldades no mundo espiritual. Então há todo um mundo espiritual que os espíritos superiores não conseguem alcançar, porque o hiato vibracional é muito grande. Então as reuniões mediúnicas, os grupos dos encarnados, orando, trabalhando mediunicamente, tudo isso está no meio do caminho, unindo os céus e as terras, ou a terra em níveis mais difíceis de sofrimento. Então são temas para nós, quem sabe, desenvolvermos um pouco mais. Qual é a sua próxima visita a Santa Maria? Está marcando. Ô, Letícia, né? Olha aí. Em agosto pela fronteira e daqui a pouco. No Rio Grande do Sul. Agosto, quem sabe, né? Então, procuro amar todos os estados e todos os países. Tá certo. Mas é claro, eu nasci em Porto Alegre, não é? Então, é uma coisa muito boa voltar e conviver com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E para nós, Márcia, Diógenes, Jorge, que não está aqui, mas com certeza nos acompanhando, né? Dever de casa, pegar essa palestra aqui e esmiuçar, hein? Pois é. Hein? Ouvindo o doutor falar, as dúvidas que vão surgindo, ele já vai explicando na sequência e vai sanando tudo, muito riquíssimo esses momentos, assim, com certeza. E o que fica para nós, realmente, para mim, é mais aquele pensamento a respeito do Cristo, realmente, né? Quanto mais o tempo passa, quanto mais a ciência avança, quanto mais a gente descobre, as descobertas estão postas aí, mais a gente percebe a grandeza do Cristo. Não que ele não é grande, ele é grande. A gente que começa a perceber no nível, talvez, um pouquinho mais ampliado nesse nível, né? Essa grandeza. Mas se percebe que as recomendações do Cristo são muito mais recomendações médicas do que especificamente evangélicas. O perdão, a caridade, o respeito, o quanto isso gera psicosfera salutar para o nosso bem-estar em todos os níveis, né?
Então, certamente é uma mensagem que fecha o contexto, essa fala agora do doutor, trazendo realmente a imagem do Cristo, que ela possa ficar nas nossas vidas como pano de fundo para toda a tarefa que estivermos inseridos. Diógenes. E que Jesus sempre seja a nossa maior referência, né? Ele vai ser sempre a nossa maior referência sobre tudo, né? E, claro, agradecendo mais uma vez a presença do Senhor, né? E que a gente possa ter outros momentos, quando o Senhor retornar, para a gente continuar esse aprendizado. Incrível, esse aprendizado, essa aula incrível. Muito obrigado. Teve um palestrante espírita aqui em Santa Maria, por sinal, um grande palestrante espírita. Dá para dizer o nome dele? É o Raul Teixeira. E ele fez uma brilhante palestra, como todas, lá no Oscar Pitã, onde o senhor vai hoje. E no final da palestra, chegou uma senhora, né, para cumprimentá-lo e disse para ele: Raul, teve algum espírito deixando uma mensagem para mim? Aí o Raul ficou, né? Meu Deus, o que eu faço agora? O que eu digo? Eu lembrei disso quando o senhor falou no Evangelho. Aí o Raul disse: tem. Deu de mão no Evangelho, disse: está aqui a mensagem. Ali está tudo, né? Não escapa nada. Então conseguiu sair daquela bem direitinho, né? Mas é na realidade, o Evangelho de Jesus é tudo, né? Obrigado, doutor Fernando. Obrigado. Né? E se prepare para voltar aqui. Tu é meu chefe. Nós todos. Doutor Marco Aurélio Vasconcelos, obrigado. Leve o nosso abraço para aquela comunidade de Santana do Livramento. Grande abraço, obrigado pela presença. Doutor Marcelo Xavier, que várias vezes já teve o nome comentado aqui, vamos trazer o doutor Marcelo aí, então. Tá? Já começou a chegar. Doutor Sérgio Thyssen, muito gratidão pela sua presença, pela sua participação, pelos ensinamentos que deixou em Santa Maria e que já deixou em outros pontos do estado e vai levar além das nossas fronteiras também. Isso é missão. Obrigado pela presença de todos. O Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, está terminando hoje aqui. Mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.